Fala, Xermon. Agora sim, Sherman. Salve, agora sim. Tá mais, Dificuldade tá com a mais fácil tecnologia. operar esse mercado do que entrar nessa live do Instagram. Com certeza. Tudo bem, pessoal? Mateuzinho, Salomão, Felipe, Tudo Tudo jóia, bom, tudo Sherman? tranquilo. tudo tranquilo. Tudo bem. Tudo bem, Pedro? Um prazer falar com Imagina, eu vou você e aprender com aprender hoje. você Estou aqui. sofrendo aqui com clima polar carioca, 20 graus no início do inverno. Então, vai ser um Bom, prazer. pessoal, Eu até vou deixa eu... desabilitar aqui os comentários, tá? Que acho que É fica, isso aí, fica Matheusinho. melhor. Desabilita aí. Pessoal que quiser mandar perguntas, use o boxinho aí para enviar as perguntas que a gente pode trazer durante o papo. Clicar no aviãozinho para mandar aí para mais gente. Agora a gente vai fazer uma live bem focada em um pouquinho de aprendizados 22, mas principalmente perspectivas 23, né? Nossos dois convidados, Felipe Miranda, já figurinha conhecida aqui, né? Ele consegue trazer um panorama bem legal, não só do micro, como também do macro. E o Sherman, a gente já conversou em outros carnavais, em outra encarnação, é um cara que a gente escolheu a dedo ele, porque além da experiência que ele tem ali como um gestor de ações, ele consegue trazer uma visão bem mais de longo prazo, né? Que eu acho que num momento como esse, que as notícias de curto prazo mostram-se tão difíceis de trazer uma esperança para 2023, alguém que tem uma cabeça de mais longo prazo pode estar enxergando o mercado de uma maneira diferente, pelo menos os gestores que a gente tem conversado aí no Market Makers nas últimas semanas, né? Até porque eram gestores mais multimercados, né? Com uma estratégia mais tática, olhando mais para o curto prazo. O Sherman pode trazer uma visão diferente. Eu espero, né, Sherman? Também não vou fazer tudo isso. O Sherman falou, não, eu tô mega Estou pessimista. Tô fechando o fundo aqui. Bom, mas já para começar o papo, ô Felipão, queria ouvir um pouco, né? Acho que quem leu o último Day One, você escreveu, já consegue ter uma noção ali de como está a sua cabeça para o mercado, mas queria que você compartilhasse um pouco com a nossa audiência. Como é que está a sua visão nesse momento, né? Foi um 2022, né, bem difícil, começou com toda aquela tensão do conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente vem passando aí por grandes desafios no cenário internacional que devem continuar em 2023, mas acho que o grande evento que tem dominado as atenções tem sido o pós-eleição, né? Muita gente acreditava, né, que passou a eleição pode tirar um pouco o peso, mas é até o oposto do que aconteceu, né? Até pelo o discurso que continua aparecendo, um discurso de palanque, continua sendo o que a gente está vendo do novo governo que vai vir em 2023. Isso tem trazido muita incerteza, né? Como é que está a cabeça de Felipe Miranda fechando esse 2022 com tudo isso que está acontecendo? Putz, cara, assim, confusa, né? Acho que não tem muito mais incerteza e mais dúvidas do que respostas nesse momento, né? Eu acho que sempre com o benefício do viés da retrospectiva fica muito fácil, né? Até que eu acho um pensamento de primeiro nível, uma ideia de, era óbvio que isso ia acontecer, um governo de esquerda, vamos ter os piores momentos aqui da Dilma, o Mercadante e tal. E de fato, principalmente até o final da semana passada, estava com essa cara mesmo, né? Mas eu também não acho justo julgar com aqueles que tinham uma visão mais construtiva de que seria um governo de centro, ou até que o gringo poderia gostar mais do Lula até do que do Bolsonaro, por essa pauta, né, do que seria esse capitalismo woke e essa pauta em prol do clima, a figura que ele representa na COP. Eu acho que, de fato, os primeiros sinais, tirando aquela primeira semana que foi muito boa para os ativos de risco, os primeiros sinais foram muito ruins, né? Agora, ao mesmo tempo, o mercado, embora ele não tenha essa autocrítica, mas ele é um péssimo leitor das situações políticas, né? Eu acho que o Pedro, com muita sabedoria, né, tem essa história do micro e você olhar no detalhe e tal, e eles são exemplos, nós como grandes fãs aqui da Leblon, admiramos o trabalho deles, e de fato isso é o que a gente, em tese, sabe fazer, né? Ler para onde vai um pouco os movimentos políticos é sempre muito mais complicado, porque a gente não tem o arcabouço para pensar com a cabeça deles. E as coisas mudam muito rápido também.
Se você, por exemplo, vamos tomar aqui uma leitura do Mansueto, por exemplo, que é um cara com muita entrada. Se você ouvisse o Mansueto até a semana passada, você veria alguém muitíssimo preocupado, né? E alguém que tem entrada e que tem sempre uma leitura meio de copo mais ou menos mais pro cheio. Agora, semana passada, ele já estava bem pessimista. Na segunda-feira, ele já estava menos pessimista. Então, são movimentos de difícil leitura, que a gente tem muita dificuldade de separar o que é ruído do que é sinal, e que mudam muito rápido também, porque o grau de convicção era uma dinâmica até sexta-feira, a decisão do Gilmar Mendes mudou completamente, as coisas, completamente não, mudou bastante aí as coisas para a segunda. Então, nesse momento, eu acho que o cenário é bastante complexo, cheio de incertezas. Eu acreditava num governo medíocre, mas aumentou a probabilidade de um governo trágico. A boa notícia dessa história, se é que há alguma, é que os preços também caminham entre o trágico e o medíocre, né? Na sexta-feira, teve coisas que eu acho muito boas, negociando a preços realmente muito descontados. E aí você viu um squeeze de 20%, 25% em algumas coisas. Então eu acho, para resumir um pouco essa história, né, eu acho que, primeiro, foi um ano muito ruim para ativos de risco. Não sei se as pessoas têm dimensão do que aconteceu. A gente teve gestores fantásticos de ações caindo 20 no ano, coisa que eu acho que não me lembro de ter visto. Gente com quem a gente só tem a aprender, caindo 2 anos consecutivos, que também não tinha na amostra. Porque esse ajuste de taxa de juros americano, indo de 0 para 5, basicamente, números aqui grosseiros, né? Depois de anos e anos de muita liquidez, foi um ajuste realmente brutal. É o 7º pior ano da história da série da Goldman Sachs, iniciado em 1900 para o portfólio 60-40. Então a gente está falando de um ano trágico, o que mostra um pouquinho do quanto os preços de alguma maneira estão atraentes, mas o cenário macro, infelizmente, nesse momento, ele está meio soberano. Se o juro for 15 pelo ano inteiro, ano que vem, vai ser duro de novo, muito provavelmente. Então a gente está dependendo um pouco, assim, falei hoje que a gente está meio data dependent ou info dependent, porque depende, as coisas podem melhorar muito rápido, mas, de novo, é um grande C, né? Nesse momento, assim, gestão de recursos se faz todo dia. As coisas melhoraram de sexta-feira para cá, mas num patamar muito, muito deprimido. A gente vai ter que ficar lendo sinais a todo momento para ter um pouco de perspectiva mais clara para o ano. Ô, Sherman, eu queria ouvir, até o Felipe citou, né, o ano difícil que foi para investidores de ações de maneira geral, né, e fundos de investimentos, eles acabaram sofrendo não só, né, pelo mercado ter sido complicado, né, a gente tem ali uma fotografia do Ibovespa, que pode até enganar um pouco, né? Porque o Ibovespa cai, aliás, cai nada, né? No ano está subindo 2%, né? Mas se a gente tira ali os pesos pesados ali, com as empresas de commodity principalmente, né? A Vale, a Petrobras, que são ações que tradicionalmente não estão ali nas principais posições dos gestores, até pelo fator cíclico delas. Isso até explica por que o Ibovespa conseguiu ali se manter no positivo, mesmo com um ano tão ruim para ações de maneira geral, né? Queria que você falasse um pouco, né, com essa cabeça de analista, gestor de ações, né? Como é que foi esse ano, como é que está sendo esse final de ano de 22, e aí se já quiser entrar um pouco em 23, né? Mas como é que está a cabeça do Pedro Sherman nesse momento? Não, legal. Eu vou começar fazendo uma retrospectiva desse ano, que foi um ano difícil, mas eu acho que a gente já está no mercado há bastante tempo, né? Eu comecei em 1995, são 27 anos de mercado, e já vi uns momentos bastante piores, né? Eu lembro de 1998, né? O Brasil negociando pacotes no FMI, e nas vésperas da eleição uma discussão se teria desvalorização cambial no Brasil ou não. Em 1999 a gente acabou tendo uma desvalorização cambial, onde em 30 dias o câmbio no Brasil foi de 1,10 para 2,10. A dúvida era se o Fernando Henrique ia fazer confisco de poupança, como o Collor fez na década de 90 ou não, né? Missões do FMI vindo toda semana para o Brasil. Depois a gente teve em 2002 a eleição do Lula, que foi um momento muito difícil também, em função de toda a incerteza que ela trazia,
E é impressionante alguns paralelos que eu consigo enxergar com o momento atual, com o momento que a gente viveu em 2002. Evidentemente que cada época é uma época, o país era outro, mas tem muita similaridade também interessante. Então a gente está tendo um ano difícil, mas não é um ano que eu colocaria entre os mais difíceis aí da nossa história. A gente começa ali com uma sequência de eventos negativos, né? A gente sempre espera, bom, depois da tempestade vem a bonança, né? Mas no caso de 2022, depois da tempestade veio o relâmpago, né? Então você vem de uma pandemia durante mais de um ano, na sequência vem uma guerra que ninguém imaginava que pudesse estourar naquele momento, com consequências até agora ainda imprevisíveis, e para apimentar o caldo, você ainda tem uma eleição extremamente polarizada no Brasil, acontecendo ali no quarto trimestre de 2022. Na Leblon, a gente sempre faz um esforço muito grande para ficar o mais alheio possível ao barulho do dia a dia, né? Acho que o Felipe colocou super bem, né? Eu conversei com o Mansueto, que é uma pessoa super bem preparada, super qualificada, mas quer dizer, semana passada estava otimista, semana retrasada estava pessimista, ontem estava mais ou menos, amanhã vai estar animado. É muito difícil, né, você manter o foco e a tranquilidade estando exposto a uma quantidade tão grande de sinais em direções trocadas, principalmente como o que a gente tem tido nas últimas semanas e meses. Quer dizer, você imagina um governo de transição montado com mais de 400 pessoas, né? Tem toda uma questão política para você colocar tanta gente ali, porque você consegue agradar muita gente sem necessariamente dar cargo relevante, né? É um governo de transição que vai durar ali 3 meses. Cada uma dessas 400 pessoas deve ter uns 4 ou 5 amigos jornalistas, né? Então, são 2.000 pontos de contato ali, gente que gera notícia, gera headline, tipo, vai ter responsabilidade fiscal, não vai ter. Então, acho que a quantidade de barulho ela está muito acima do normal, né? Como é que era a nossa cabeça até antes dessa confusão toda aí que foi o mês de novembro, né? Ali até ao final do mês de outubro. Eu acho que, assim como grande parte dos investidores, nós víamos o Brasil com uma chance muito grande de se descolar do mundo no ano de 2023, por uma série de fatores, né? Quer dizer, primeiro e principal deles, talvez, é que a gente começou a reagir ao problema de pressões inflacionárias que impactou todas as economias mundiais no pós-pandemia e no durante guerra. O Brasil começou a subir o juro ali no final do ano de 2020, enquanto os Estados Unidos, zona do euro, Inglaterra, começaram só no final de 2021, 2022. O consenso era que nós já tínhamos visto a maior taxa de juros desse ciclo, ali os 13,75%, e de fato a inflação no Brasil já começava a ceder quando você olhava ali as janelas de 12 meses, enquanto que no restante do mundo ainda se discute qual é o juro, qual vai ser o juro terminal para segurar a inflação e quando é que a inflação lá fora vai começar a ceder. Junto com isso, a gente teve um primeiro semestre razoável de retomada de crescimento econômico quando comparável com outras economias do mundo. E uma mola, que é uma mola muito relevante, que as pessoas às vezes negligenciam, quer dizer, o valuation das ações no Brasil em níveis extremamente descontados, diferentemente do que acontecia nos Estados Unidos, do que acontecia na Europa. Enquanto no Brasil a gente está na mínima de décadas, né, de price earnings, mesmo tirando Petrobras e Vale da Conta. A gente tem uma métrica que a gente acompanha aqui na Leblon desde 2008, quando a gente começou os fundos, né, que é o upside da carteira, ponderado pela participação que a gente tem em cada ação que compõe o portfólio, medido pelo fluxo caixa descontado. E esse número chegou ali a mais de 90%, ainda no final do primeiro semestre desse ano, mesmo a gente utilizando uma taxa de desconto de 14% ao ano, que é elevada, né? Então, você imagina um upside de 90% para uma curva que corre a 14% ao ano. É upside para caramba, né? É um potencial de valorização muito significativo. E por que eu digo que isso é uma mola propulsora também? Porque quando os preços chegam nesses patamares, o investidor de longo prazo, aquele que não é tão sensível assim ao barulho do dia a dia, ele começa a se apresentar como um comprador muito relevante no mercado. Então, a gente viu uma série, né, de controladores anunciando recompras de ações, investidores estratégicos fazendo bids por empresas, fundos de private equity fazendo ofertas para fechar capital de outros negócios. Quer dizer, foram mais de 10 transações aí nos últimos 12 meses, que é aquele comprador que sabe muito mais do que a gente quanto vale aquele ativo, ele é estratégico, ele é competidor, é um Molina da Marfrig
comprando 33% da BRF, pagando R$ 30 por ação. Eu, humildemente, acredito que o Molina conheça muito mais do mercado de frangos do que eu, do que o mercado, do que o gestor de hedge fund que está preocupado com o alfa que ele vai gerar no mês que vem, porque pode tomar resgate. Então, o investidor de longo prazo ele se apresenta, nesse momento, como uma força compradora capaz, né, de ser um vetor importante para uma eventual recuperação do mercado. Então, na nossa visão, a condição estava dada para que a gente tivesse uma recuperação de preços. A gente estava tão animado e tão confiante que a gente lançou um fundo novo aqui na Leblon em abril de 2002, focado só nas empresas menores. Foi o Leblon Pipes. Vocês sabem que a gente tem por filosofia, além da análise fundamentalista, tentar praticar o que a gente chama de ativismo colaborativo em algumas empresas da nossa carteira. Então, eu participo de conselhos de administração de algumas empresas, Marcelo Mesquita, meu sócio, participa de conselhos de administração, Pedro Rude. Então, a gente acha que isso traz um conhecimento para a empresa muito grande. A gente aprende pra caramba dos setores, das empresas, das pessoas, quando você está ali no conselho. E algumas dessas empresas que a gente foi conselheiro ou teve participação relevante, seja agora, seja no passado, estavam negociando a preços absolutamente ridículos, né? Então, tinha Mills, que foi um investimento de private equity nosso no passado. Eu já fui conselheiro durante 5 anos, voltei para o conselho agora. Priner foi private equity nosso, eu estou na presidência do conselho de administração. A ação está extremamente barata. E tantas outras. A gente viu aquele grupo de empresas ali num preço muito convidativo. Lançamos um fundo para investir só nessas empresas, isso foi em abril de 2022. O fundo é super concentrado, então Mills, Priner, Grupo Pão de Açúcar e Ocean Pact são 60% do fundo, mais de 60% do fundo. É um fundo que tem um lock-up de 1 ano, a visão bem de longo prazo mesmo que nos motivou a fazer esse investimento. O fundo está indo bem, está subindo aí 1%, num período que o Ibovespa cai 10% e o índice de small caps cai 22%, né? Porque a gente vê uma oportunidade de longo prazo relevante. O que mudou de lá para cá? A gente teve um mês de novembro onde, como o Felipe colocou, quer dizer, algumas mensagens truncadas foram dadas, né? Aí nessa hora a gente tenta se manter sereno e vamos separar o que é ruído, o que é sinal, o que essa turma nova vai fazer, o que não vai. Como é que foi a primeira, né, o primeiro mandato do Lula, né? O que as pessoas acreditavam no começo? E aí eu estava fazendo uma pesquisa até nesse final de semana e estava olhando o seguinte, quer dizer, quais foram os 3 anos que a Bolsa Brasileira mais subiu nos últimos 25 anos? Os 3 anos que a Bolsa Brasileira mais subiu nos últimos 25 anos foram 1999, 2002 e 2009. O que as pessoas achavam um mês antes desses anos que a Bolsa teve performances fantásticas? Então, a gente foi olhar lá as capas de jornal de dezembro de 1998, ficou deprimido, quase chorou quando leu ali o que estava acontecendo na época. Mesma coisa para dezembro de 2002, mesma coisa para dezembro de 2008. No caso de dezembro de 2002 é interessante porque algumas coisas muito parecidas com o que a gente está vendo hoje, né? Então tem headline dizendo Lula diz que vai acabar com a fome no Brasil, custe o que custar. E aí logo abaixo o comentário de um especialista de mercado se dizendo preocupado com a questão fiscal, superávit primário, os compromissos com a FMI e etc. Né? Uma outra manchete interessante lá de 2002, logo que o Lula nomeou o Meirelles como presidente do Banco Central, a manchete era o seguinte: Lula põe banqueiro do PSDB no Banco Central e mercado ainda desconfia. Né? E aí comentários de que não vai ser isso, não vai ser aquilo. Então, acho que a gente está num momento de desconfiança, né? E eu acho que é razoável, dado algumas mensagens que foram passadas, mas eu acho que a gente está naquele momento de... O mercado é maníaco-depressivo, a gente sabe, a gente sem dúvida está num momento de mercado depressivo. Eu acho que em novembro a gente viu uma histeria, com um estresse desproporcional no preço de alguns ativos, e à medida que o tempo passe e o mercado perceba que também não tem maluco do outro lado, não tem maluco, né? Eu nunca tinha parado muito para ouvir assim, entrevistas antigas e até recentes do Haddad, né, do novo ministro da Fazenda. Eu acho que existe um preconceito enorme, né? Haddad, uma coisa horrorosa. De fato, o Lula tinha uma saída muito fácil, que era colocar o Meirelles no Ministério da Fazenda. Era uma saída facílima para ele, né? Porque alguém que tem, eu acho que tem
tem uma capacidade técnica absolutamente inquestionável, é visto como uma pessoa independente, que já trabalhou para o governo PT, já trabalhou para o governo Dória, quer dizer, ele navega bem em várias correntes ideológicas, ele tem habilidades políticas também, que é um skill que eu percebo ali que o Lula demanda, mas ele optou ali pelo Haddad, pelos motivos dele, e eu acho que o mercado hoje está precificando que trata-se de um incapaz que vai repetir todos os erros que foram cometidos ali nos governos Dilma, e a gente está precificando os ativos no Brasil como se fosse fato que o próximo governo do Lula vai ser uma continuidade do governo Dilma. Eu acho isso um exagero, né? Então, por isso que eu estou, por essa e por outras, que eu estou um pouco mais animado do que a média, mas principalmente pelo patamar de preços, né? Mateuzinho, quer trazer algum ponto aí? Eu queria ouvir, não sei se você tem alguma pergunta ali, mas eu queria ouvir também um pouco como é que foi para você a construção da nossa carteira, né, num momento como esse, né? Porque a gente, até aproveitando o momento retrospectiva, né, quando a gente começou a bolar nosso plano do que a gente poderia fazer, o mundo estava um pouquinho mais convidativo, né, pelo menos em taxa de juros, né? Não estava um mundo tão tranquilo, mas estava bem diferente do que a gente viu ali no começo entre outubro e novembro, né? Quando a carteira começou a girar, né? Se bem que a gente não começou ela no período mais convidativo, né? Então, foi no primeiro dia após eleições, né? Pós primeiro turno. Até parecia bom aquele dia, né? Até parecia. Os dias seguintes. Inclusive o mês foi bom, né? A semana seguinte foi bom, né? Como o Miranda disse. Mas o que é a nossa cabeça na carteira, eu acho que é de comprar, é uma carteira comprada em ações. Então é entender profundamente as ações que a gente tem na carteira, os motivos pelos quais elas estão ali, né? Se são empresas com baixo endividamento, né? Quase nenhuma alavancagem, né? Dado que os juros estão muito altos, a gente não sabe por quanto tempo isso vai continuar. Então é empresas que vão conseguir atravessar esse momento turbulento, que ele é difícil, que inclusive os juros impactam, né, diretamente no preço das ações, né, não à toa elas estão baratas, mas que a gente consegue ter alguma visibilidade, né, de que elas vão conseguir atravessar esse momento, seja porque elas são líderes em seus mercados, seja porque elas têm acesso ao mercado de capitais, que acaba sendo algo muito importante, né, vis-à-vis as empresas que não estão na bolsa, né? Então a nossa cabeça é essa, né? Boas empresas negociando em preços bons, né, sem grandes chances, né, de ter ali o resultado, né, o lucro impactado por uma perda financeira elevada, né, por conta de endividamento, e que provavelmente vão atravessar esse momento até mais fortes do que entraram. Acho que um exemplo, não sei até se o Sherman ainda tem carteira, que é a Renner, né, um momento em que o PIB nos últimos anos, acho que se cresceu, sei lá, muito pouco, mas é uma empresa que conseguiu crescer lucro, crescer receita muito fortemente, com retorno sobre capital investido, né, o ROIC, muito, muito consistente ao longo dos anos, e que está negociando hoje muito abaixo, inclusive do momento em que ela fez aumento de capital, né, ali se não me engano, final de 21, o investidor pagou 30 vezes o lucro dela para o ano seguinte, hoje ela está negociando a 14 vezes, né, Renner, uma empresa que historicamente sempre surpreendeu positivamente, tem ali os seus desafios, principalmente com a financeira que eles têm, com a inadimplência e tudo mais, mas que sempre se mostrou muito forte, né? Então acho que é uma empresa que deve atravessar esse momento. Então a cabeça é essa, né? De ter uma carteira razoavelmente diversificada, composta por empresas que muito provavelmente vão passar por isso. Agora no momento, a gente não sabe quando que isso vai acontecer, né? Mas acho que a gente acha que é importante ter um pezinho nessas empresas agora. Acho que essa é a cabeça. Tem ainda, Sherman? Não só temos, como aumentamos consideravelmente aí no mês de novembro. Dois movimentos importantes que nós fizemos nas carteiras esse ano. O primeiro deles, falando mais de classe de ativos, assim, a gente aumentou bastante a nossa exposição às empresas menores, às small e mid caps. Como eu falei, a gente fez um fundo dedicado só a elas, e na carteira do Leblon Ações, que é o nosso principal fundo, a representatividade das empresas menores foi de 15% para 35%. O Felipe é um cara que acompanha as empresas menores também e deve estar salivando, assim como eu estou, quando vê alguns valuations de empresas boas ali nessa categoria. E, no outro lado, a gente
procurou concentrar bastante nas empresas mais líquidas que a gente tem mais convicção. Então, no mês de outubro, a gente fez de lojas Renner e B3 as duas maiores posições do fundo. A gente aumentou cada uma das duas para 10% da carteira cada. Eu sou fã de lojas Renner há mais de 20 anos. É uma empresa que demonstra uma capacidade de crescer, gerar valor, independentemente das condições de mercado. Ela é antifrágil, na minha visão. O Matheus, que acompanha aí na unha a empresa, sabe que quando você for olhar o resultado da Renner em 2022 e comparar com 2019, muito provavelmente a Renner vai ter crescido nesse período, 2019 2022, uns 40%. Eu que imagino que vai acontecer. De 2019 para 2022, o varejo de vestuário no Brasil não cresceu, até diminuiu de tamanho. E aí você tem uma empresa que consegue crescer 40% num período onde o varejo ficou estagnado, porque a gente teve pandemia, guerra, recessão no Brasil, eleições, etc. Por quê? Porque ela é tão mais eficiente que as demais e o mercado dela é tão fragmentado ainda, ela tem pouco menos de 10% de market share, que é uma empresa que tem um motor próprio de crescimento que independe do PIB muito bem. Então é tipo do caso que a gente adora, né? Porque você não depende do macro, e eu não acho que ninguém seja muito bom previsor de macro, ainda mais de curto prazo. Óbvio que se o macro for bem, o varejo como um todo crescer, ela vai surfar essa onda também com maestria. E você está comprando no múltiplo que o Matheus colocou, que eu acho que nos últimos 10, 15 anos a gente não teve oportunidade de comprar a loja Renner a 13 vezes o lucro, 14 vezes o lucro. Então, a gente aproveitou para aumentar bastante. Então, a carteira hoje está um pouco mais concentrada. As três maiores posições, B3, lojas Renner e Mills, somadas representam quase 30% do fundo. E a gente tem uma cesta de small caps que também é representativa, com mais ou menos um terço do fundo. Boa. Felipão, quer falar alguma coisa também sobre teses micro, algum comentário aí sobre o que o Sherman falou? Não, eu tenho uma certa atração especial também pelas small mid caps, que no fundo eu acho que é onde nós aqui, sendo bem honesto, sem tirar a capacidade de ninguém aqui de ter insight sobre Itaú, Vale, Petrobras. Claro que tem pessoas brilhantes que às vezes conseguem tirar alguma mágica ali e ter um insight que ninguém viu. Mas, honestamente, assim, achar que eu vou ter mais competência do que alguém para olhar a Petrobras... Então, tem 50 analistas olhando Petrobras e são os... não adianta, os caras são todos eles super competentes, né? Itaú, mesma coisa, né? Então, eu acho que, Mills, aqui provavelmente o Pedro sabe de Mills, tem uma vantagem informacional importante aqui, né? Talvez, o Marcelo, estava lá na Petrobras, então tem um insight a mais ali, beleza. Mas, tirando esses casos em que existe uma vantagem informacional, e aqui eu falo a vantagem informacional no sentido construtivo, né, não no sentido ruim do termo, aqui você se apropria dessa assimetria de informação. Então, eu acho que nas small caps você consegue algum tipo de edge, né? Você se aproxima de fato das empresas, das associações, dos produtos, dos projetos, e ali você consegue ter mais alfa. E né, tem ali, mesmo dentro do Fama Frente, é um dos fatores clássicos de geração de valor no longo prazo, a ideia do tamanho, né? Então, eu tenho só 2 pontos que até jogam contra mim mesmo, de preocupação sobre as small caps. Eu vejo, realmente, assim, tem algumas coisas que são muito, muito baratas, né? Que você fala assim, cara, isso aqui tá 3 vezes lucro, né? E coisas conservadoras, assim, aquela coisa com o Rodolfo, Banco ABC, 4,5 vezes lucro, assim, nem tenho na carteira, para não falar com viés aqui, de coisas que ficam realmente gritando de atraentes, assim. Eu tenho 2 medos só. Um, quando uma questão de... O investimento é também uma decisão relativa, né? Então, assim, eu vou comprar a BR Partners a 8 vezes lucro, eu acho legal, né? Mas BTG está 2 vezes book, um pouquinho acima, né? Então, num momento, e principalmente num momento em que a dinâmica do fluxo doméstico para as ações é ruim, né? Então, a pessoa física tem saído de bolsa e não acho que não seja razoável, né? Para você ficar em casa sem fazer nada, você está ganhando 14, né? Sem certeza toda. Não. A pessoa veio, se queimou, então está saindo, né? Ou deixou de vir, pelo menos. Em termos líquidos, a pessoa física é vendedora. Os fundos locais, com uma exceção ou outra, também tomam resgates líquidos, né? Fruto do exagero um pouquinho do que foi os anos anteriores. Você vendo essa dinâmica muito perversa de resgate, eu acho difícil você topar. E eu sou um cara historicamente de small cap, então eu não gosto de falar o que eu vou falar agora, mas eu tenho
só um pouco de medo dessa dinâmica técnica que é ruim, né? Você tomar, pô, eu vou comprar BR Partners, puta, sabendo que amanhã quem tem BR Partners vai tomar um resgate e vai vender na minha cara. Então é um negócio que fica, e falo como quem gosta de BR Partners, mas eu acho que é uma complexidade adicional, que enquanto a gente não tiver um pouquinho mais de clareza, talvez seja uma classe que, embora seja rara, foram 2 anos de uma underperformance gigantesca do small sobre o Ibovespa. E historicamente ele tem prêmio, né? Porque o pequeno tem prêmio sobre o grande no mundo inteiro, né? Performa melhor nesse sentido, né? Então, essa é só um pouco do meu medo. Mas eu acho que small cap com lucro, é fundamental que tenha lucro, porque também tem um monte de tralha que veio para a Bolsa. Se houver uma acomodação, esse cara precisa multiplicar por 2 ou 3 ano que vem. Essa é um pouco da minha cabeça mesmo, assim, porque as pessoas se esquecem até de um efeito base aqui, né? Tem essa mola comprimida que é o valuation, que o Pedro colocou, que é assim, você tem coisa caindo 50, 60. Se você cai 60, para voltar para o mesmo lugar, você tem que multiplicar por 2,5. Se era 10, você virou 4, para voltar para o 10, você multiplica por 2,5. E a inflação correu 20, né? O preço da ação que você está vendo na sua tela é um preço nominal. Então, a bolsa deveria, para quem tem pricing power, deveria andar nominal também. Então, com alguma facilidade, você consegue enxergar casos para multiplicar por 2 ou 3. Então, o grande upside mesmo, para mim, está aí. Né? É óbvio que você joga muito. Então, eu acho que uma carteira meio barbell aqui, né? Que eu tenho brincado, jogar com peso grande nos generais, que eu acho que faz sentido você ter ali uma Vale, Goal, coisas que são muito baratas, tem um carrego bom que paga dividendo, tem uma proxy dolarizada que vai te ajudar, e você vai jogar com esse ultra quality, que pode ser Renner, Arezzo, Cosan, BTG, VEG, Raia, esses caras clássicos, mas eu acho que uma pontinha da sua carteira, aí ia depender do gosto do freguês, mas você ter entre 15% e 30% em small cap, sabendo que vai ser arisco esse troço, né? Mas a porrada mesmo vai O que vir você daí. colocou é perfeito, arisco. O prêmio que a gente exige para ter uma posição no small cap, sem dúvida, é muito maior, porque você tem todas essas considerações de liquidez, o tempo que leva para você montar uma posição. Se você errar a saída, ela é mais custosa do que você errar em Petrobras e decidir sair no dia seguinte. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que o gap de valuation abriu muito nos últimos 2 anos e meio. Você não tem um índice que capture essas empresas menores no Brasil. O próprio índice de small caps no Brasil é um índice que tem uma mediana de 5 bi de market cap e tem uma penca de empresa no Brasil com market cap abaixo de 1 bi que está barato pra caramba. Mas mesmo quando você compara o Small Caps Index com o Ibovespa desde antes da pandemia, o Ibovespa já voltou ali para o patamar nominal pré-pandemia, o índice de small caps ainda está 25% abaixo. Se tivesse um de microcaps, estaria provavelmente 40%, 50% abaixo. Então, acho que tem... E aí a gente pode até falar de casos específicos, mas eu consigo ver hoje uma série de empresas ali na classe small caps que podem dobrar, triplicar de valor num cenário de normalização de humores, não é nem de extrema euforia. Né? A Priner, né, que é uma microcap que a gente tem no portfólio, a gente fez o IPO da empresa no ano de 2020. No ano de 2020, acho que o Matheus conhece bem, até escreveu o relatório na época. No ano de 2020, a empresa deve ter feito ali um EBITDA de 25 milhões de reais. O IPO foi a 10 reais. Né? E a empresa lucrava 10 milhões de reais na época e o IPO foi a 10 reais por ação. Esse ano ela vai fazer 100 milhões de reais de EBITDA, 35 milhões de reais de lucro, quer dizer, mais do que 3 vezes o que ela fazia na época do IPO. A ação caiu de 10 para 6,50. Né? Hoje ela negocia 2,5 vezes o EBITDA que a gente projeta, quer dizer, o EBITDA para trás, não é nem o que a gente projeta, é o que ela vai fazer em 2022. Né? Então, pode ter fluxo negativo para os fundos e aí gera pressão vendedora para um ou outro investidor que tem Priner na carteira? Pode. Por outro lado, a empresa está recomprando ação para caramba, recomprou 5% do capital no ano de 2022, o ano de 2023 provavelmente vai aumentar a recompra, né? Porque está com um balanço saudável, entende que a ação está extremamente barata. Eu tenho uma dificuldade grande de operar esse timing dos fluxos.
fluxos, né? Tudo bem, o fluxo hoje eu enxergo que ele é negativo para ações, eu estou tomando resgate aqui nos meus fundos de ações há 1 ano e meio, isso é uma pressão, é um vento contra para a gente muito grande, mas a gente tenta abstrair um pouco disso, né? E focar sempre nessa questão dos preços relativos. Você deu um exemplo bom, porque a gente tem as duas na carteira, Felipe, BTG e BR Partners. A gente tem 3 vezes mais BTG do que BR Partners. Eu acho que esse BR Partners é legal, gosto lá do Ricardo Lacerda, acho que eles têm uma estratégia interessante, PL7 é bom, mas BTG a PL 11, 12, dada a liquidez, o menor risco institucional, a diversificação do negócio, eu prefiro, a gente tem uma posição maior. Então, sem dúvida, você tem que ter um upside muito maior para justificar você estar nas small caps. Mas, historicamente, a hora de comprar small cap é essa, quando ninguém quer ouvir falar, quando está todo mundo apavorado com liquidez, todo mundo achando que vai ter um vendedor mês que vem que vai amassar ainda mais o papel, e a hora de sair fora é quando está todo mundo animado, achando que small cap tem que ter prêmio para liquidez, porque o Russell 2000 negocia com prêmio para S&P. Né? Então, aqui tem que ser contrário nas small caps. Né? E, às vezes, acontece o que está acontecendo comigo há 1 ano e meio, que estou apanhando, né? Porque há 1 ano e meio atrás eu tinha 10% do fundo small caps e a gente está aumentando ali, já estamos com um pouco mais de 30%, já estamos perto do nosso limite, inclusive, mas a gente tem a convicção que é uma mola comprimida, é uma energia potencial ali no fundo gigantesca, né? E aí, quando esse mercado voltar, eu acho que a gente vai voltar muito à frente. Só deixa eu trazer um dado aqui, aproveitando que o Sherman falou quando tem essa mudança aí, que às vezes nem precisa ser uma melhora, pode ser só simplesmente parou de piorar, né? Eu estava analisando com o Mateuzinho essa semana como é que o mercado se comportou quando ele teve movimentos muito fortes de queda e aí veio a recuperação depois, né? A gente estava lembrando de 2015 e 2016, que foi um final de ano muito difícil para o mercado de maneira geral, aqui no Brasil também, mas o mercado lá fora também estava ruim. E em 2016 a bolsa subiu 38%, né? Teve todo o processo de impeachment e tudo mais. Só que uma semana-chave, que foi foi a última, penúltima semana de fevereiro, que começou toda a condução coercitiva do Delcídio, que aí tudo começou, pré-impeachment, começou a se formar. E numa semana do dia 29 de fevereiro, o Ibovespa subiu 18%. Então, se você pegar aqui no ano, ele subiu 38% e só naquela semana ele subiu 18%, né? É aquela coisa o risco de você esperar as coisas melhorarem para se posicionar de fato no mercado, né? E realmente hoje a sensação que a gente tem aqui no Market Makers, conversando com os gestores, principalmente os que têm essa visão mais de curto prazo, é quase que um asco ao mercado de ações, né? A gente vê desde gestores que estruturalmente sempre tiveram uma posição em bolsa, que diminuíram bem, até gestores que já estão abrindo estrutura offshore para ficar muito mais focado lá fora e olhar menos para o mercado brasileiro. Então, você vê que não é uma cabeça até bem... Já passou do pessimismo, né? Então, isso tentando ver o lado positivo de uma história bem negativa é o que o mercado já começa a ficar bem mais leve agora, né? Apesar de ainda ter os investidores que precisam estar posicionados, né, principalmente os fundos de ações, o mercado já começa a ficar taticamente bem mais leve agora. E até um ponto, Salomão, em relação a isso também, né? Acho que é um dos riscos aí de 2023, é o investidor estrangeiro, principalmente, né? Porque a nossa bolsa aqui, acho que 70% da nossa bolsa é movimentada pelos gringos, né? Investidor estrangeiro. Como que esse cara vai se comportar ano que vem, né? Porque até então existia a possibilidade de que, com o Lula aí, o gringo gostava do Lula e botava fé e que até poderia trazer algum dinheiro para a nossa bolsa por conta disso. O que a gente ouviu semana passada até do Lapor, né, Salomão, o gestor da Vinland, é que esse investidor, ele já está saindo, né? Então esse dinheiro pode não vir. E com o juro lá fora subindo, isso pode realmente trazer algum vento contra, dado que esse cara ele movimenta muito dinheiro aqui na nossa bolsa. Então acho que esse é um risco adicional aí também para 23. Como é que vocês estão vendo essa questão de fluxo de estrangeiro? Ele vem, ele não vem?
tanto faz? Como é que vocês estão monitorando isso? Eu não compartilho essa visão pessimista em relação ao fluxo estrangeiro. Eu acho que a gente tem uma simetria positiva para o inflow do estrangeiro. Quando você olha os últimos 20 anos, a alocação de investidor estrangeiro no Brasil, seja os fundos que investem em ações globais, os fundos que só investem em ações de mercados emergentes, os fundos que só investem em ações de América Latina, a alocação em Brasil está no all-time low de 20 anos. Está no all-time low de 20 anos. Quer dizer, o Brasil já representou ali no somatório de fundos globais, emerging markets, América Latina, 15% a 20% dos portfólios globais, hoje representa 3%. Né? Não sei com quem, quer dizer, você pode falar com uma pessoa que está animada para vir, outra para voltar, mas eu continuo vendo esse cenário do Brasil no relativo não tão mal assim em relação ao mundo para o ano que vem, e o estrangeiro muito pouco alocado. Pode na margem sair um pouquinho mais? Pode, mas eu acho que a simetria ela é positiva para mais fluxo para cá, dado que está todo mundo muito leve. Né? E aí eu tenho as questões anedóticas. Por exemplo, a Leblon existe desde 2008. Em 2013, 55% do patrimônio sob gestão da Leblon era de investidores estrangeiros. Hoje é 6%. Né? Há 6, 7 anos atrás, a gente fazia uma quantidade de reuniões e encontros com estrangeiros muito maior do que a gente fez no ano de 2021, por exemplo. No ano de 2022, a gente já vê uma volta um pouco do interesse, de querer saber o que está acontecendo, onde é que estão os valuations, o que mudou institucionalmente no Brasil no que se refere a investimento em ações. Então, a gente já vê uma pequena melhora. Então, eu estou um pouco mais nessa linha positiva também. Né? Uma das frustrações que eu tenho, aí pegando até um gancho do que o Mateuzinho falou agora, é que os incentivos assim, para trocar o pé ou fazer o movimento errado são muito grandes. E, no final das contas, quer dizer, são poucos os investidores que conseguem se beneficiar, né, da beleza que é você ter um portfólio de boas empresas e deixá-las compondo ali no longo prazo. Né? Então, quando eu olho o retorno do fundo de longo prazo e comparo com o retorno do cotista médio, você tem um gap ali que não é só, não acontece só na Leblon, acontece com todos os gestores no mundo. Né? Você tem um gap muito relevante. E por quê? Porque a tendência é tomar a decisão errada na hora errada. O que o senso comum diz? IPCA mais 6 numa NTNB longa, por que eu vou para a Bolsa? Juro de 14% ao ano, por que eu vou para a Bolsa? E eu vou ser polêmico mais uma vez, a hora de comprar a Bolsa é quando o juro está alto, quando a NTNB está pagando mais de 6%. A gente fez um estudo aqui, há pouco tempo atrás, que foi o seguinte, quer dizer, o que aconteceu com um investidor que sempre que a NTNB longa bateu mais do que 6% acima da inflação, se nesse mesmo dia o cara tivesse comprado cotas do nosso fundo ou comprado o Ibovespa. E aí viu na média quanto que esse cara teve de retorno nos 3 ou nos 5 anos subsequentes. Então, o mercado estressou, a NTNB foi para mais do que IPCA mais 6, o que aconteceu com esse cara? Em 100% dos casos, ele ganhou dinheiro na janela de 3 anos. Né? Em 70% dos casos, ele ganhou mais de 20% ao ano nos 3 anos subsequentes. Quando a gente olha a janela de 5 anos, em 100% dos casos, o cara ganhou mais de 10% ao ano, né? E em 56% dos casos, o cara ganhou mais do que 20% ao ano acima da inflação. É contra-intuitivo, né? O cara fala, IPCA mais 6, eu vou comprar bond. Não, se o bond está tradando IPCA mais 6, você pode ter certeza que as ações vão estar tradando a um retorno implícito superior a esse, porque isso tudo vai para a taxa de desconto das ações. O que é a ação mais líquida vai estar tradando com um prêmio ainda maior, porque nesse momento está todo mundo apavorado, querendo liquidez, podendo correr no dia seguinte, caso tenha um problema ainda maior. Então, essas coisas são um pouco intuitivas. E as pessoas falam, não, agora que o juro está 15 e a NTNB longa paga IPCA mais 6, eu quero fugir de ação. Deveria ser o contrário. Né? Então, isso é uma das minhas frustrações. Né? Você olha ali, e hoje a gente está naquele momento, como a gente estava com a renda fixa, vocês vão se lembrar, né? Muita gente lá no Twitter, a renda fixa morreu, a renda fixa acabou, né? Era 2% de Selic, ninguém queria mais saber de renda fixa. A gente está num momento parecido para a Bolsa agora, né? Que esse negócio de longo prazo não funciona, os fundos de ações estão todos levando pancada. Isso tudo é muito cíclico, né? E eu acho que a gente está num momento de exagero, né? Para o negativo, no que se refere à perspectiva para o mercado acionário. Saloma, eu tô com algumas perguntas aqui. Depois posso até colocar algumas na tela aí. Você acha? quer colocar? Porque
a gente tem mais uns 10 minutinhos aí de papo. Só queria reforçar que não foi à toa que a gente escolheu o Sherman, né? Eu sabia que ia trazer um quentinho aqui no peito para quem está bem comprado em ações, né? Acho que Desse final de ano, né? a vantagem, mas acho que a grande vantagem uma coisa muito legal do mercado financeiro é isso, né? A gente consegue aprender com quem já passou por isso em outras ocasiões, né? E consegue trazer um pouco mais de conforto, principalmente nesses movimentos pouco intuitivos, né? Como o próprio Sherman falou. Acho que ficou bem bacana essa explanação. Posso acrescentar uma história dessa perspectiva Claro. do gringo, do fluxo do gringo e tal, porque eu acho que isso tem uma implicação, inclusive, para quem está tentando ler um pouquinho o que vai ser o novo governo, né? Eu estou muito com o Pedro nessa. Eu acho que eu quero dizer assim, né? Primeiro, acho que tem três coisas lá fora grandiosas acontecendo, né? Primeiro, um consenso crescente, e está bem representado pela ideia da Gavekal, de que o próximo bull market, né, ele nunca acontece no mesmo lugar do bull market anterior. Os bear markets existem, eles têm uma característica meio da destruição criativa do Schumpeter, né? Ele vai matar uma tendência anterior, e a tendência anterior que está morrendo é a alta das ações de tecnologia americanas. Basicamente, essa seria a ideia. Então, é até uma bobagem a gente ficar se perguntando quando que as FANGs vão voltar a andar, porque elas talvez não vão voltar a andar. Esse bull market já foi. Beleza, pode andar um pouco, recompõe aqui, Facebook caiu para cá, tá bom. Beleza, mas não é aqui que vai estar o grande bull market. Então, assim, cada vez mais, globalmente, vem se consolidando a ideia de que emerging markets podem ser o grande nome de 23. E nessa história, onde você vai olhar, né? Primeiro, você mudou, tem duas grandes eras acabando lá fora. Uma que é a era do juro muito baixo por muito tempo, acabou o maior, mais longevo bull market da história, que é aquele que começou em 82 do mercado de bonds. Agora o juro é alto, ou pelo menos ele num patamar razoável, acabou aquelas bobagens de WeWork. Então você sai do growth e vai comprar velho. O que é velho? O Brasil é um caso de velho. Por que a gente ficou para trás no bull market? Entre outras coisas, pelas nossas próprias bobagens, mas porque a gente não é um país de growth. A gente não tem grandes polos de tecnologia. A gente tem alguns compounders, tipo Renner, Localiza e tal, mas não é um cara que vai negociar 100 vezes receita, aquelas maluquices. A gente tem bons bancos, boas fazendas, boas plantas para fazer celulose, um bom carajás. Temos aí a Amazônia, que pode ser uma potência dele para a gente, tá maravilhoso. É isso que a gente é aqui, em grande medida, com uma meia dúzia de outros grandes conglomerados. Mas o Brasil é um caso de velho. Então, o fluxo caminhando em direção ao velho nos beneficia. E aí você vai olhar aquilo que o Fukuyama chamou lá do fim da história, né? Você não tinha mais nenhuma antítese à tese da democracia liberal. Depois da queda do Muro de Berlim, você tem a democracia liberal, ganhou o jogo, acabou a perspectiva dialética da história. Então, essa é a grande hegemonia. Bom, aí você começa. Orbán, Erdogan, Putin, Xi Jinping, as autocracias desde 2016 ganhando espaço e antagonizando frente às democracias liberais. Os valores ocidentais clássicos que pareciam ter vencido o jogo passam a ser questionados mais objetivamente, seja pelo Putin na Ucrânia, que é uma questão local, mas que se um dia ele acordar mais mal-humorado ali, ele aperta um botão vermelho e torna as coisas bem mais preocupantes, seja pelo que o Niall Ferguson vem falando dessa segunda Guerra Fria que acontece entre Estados Unidos e China. Que se der uma invasão de Taiwan, a gente vai para o novo Vietnã, Baía dos Portos de novo. Então, assim, dito isso, você vai fugir das autocracias, toda essa história do nearshore, friendshore, você vai ter que reindustrializar o Ocidente para quebrar a sua dependência do colega comunista lá na China. E o Brasil, junto com o México, deveria abocanhar parte dessa reindustrialização e até remilitarização do Ocidente. Então eu acho que tem totais condições da gente ser um dos grandes destaques em 2023. Aí, de novo, eu volto naquele grande ser. Mas também não podemos explodir a história aqui, né? Se você fechar, o gringo gosta do Lula, para de gostar, volta a gostar. Não gosta do Lula porque acha o Lula charmoso, né? Gosta do Lula porque é pragmático, porque ganhou dinheiro com o Lula. Os grandes temas globais, você gostando ou não dessa história da igualdade de gênero, igualdade racial, ESG, o Lula é mais simpático a isso, né? Então, assim, pega o dinheiro, né? Agora, se for na direção errada, o dinheiro sai também.
Mas isso, inclusive, me dá uma perspectiva de racionalidade do próprio Lula, que tem, você goste dele ou não, tem grande capacidade de leitura dos fatos, dos movimentos políticos. Ele vai inviabilizar o governo dele, vai jogar o juro a 15? Não vai ter social. Não tem social. Com juro a 15, recessão e dólar a 6. Então, eu quero crer, talvez aqui torcendo, pode ser um wishful thinking, mas que dadas as condições do mundo que quer abraçá-lo, de um mercado que estava louquinho para abraçá-lo, e é só você ver a primeira semana, não dá para capotar na reta. Né? Eu acho que vai haver alguma acomodação. Acho que vai haver algum tipo de acomodação. Se você for vendo a direção do Haddad, ela é uma direção que vem cada vez mais para o centro também. Eu já estive com o Haddad e dou meu depoimento pessoal. O Haddad é alguém diferente da turma da Dilma. Ele escuta, ele é cordial, ele sabe ouvir, ele pondera, ele é acolhedor. É claro que não é o Paulo Guedes. Né? É evidente que não é alguém ortodoxo. Eu vejo representado a PUC de São Paulo, a Unicamp, eu tenho muito mais preocupação do que a PUC Rio, a USP ou Chicago. É evidente que não vamos aqui também dourar a pílula, mas faz todo o sentido que a gente, até para aproveitar minimamente, nem aproveitar, não explodir a oportunidade que o mundo nos oferece, como ofereceu no ciclo 2003-2007, não atirar no próprio pé. Então, acho que a racionalidade, se não 100% dela, parte dela, eu quero crer que vai concordo prevalecer. bastante E aí pode ser muito bom. com essa visão, e o meu cenário base é esse. Eu acho que, por mais críticas que existam ao atual governo, eu acho que já se provou que tem bom senso, que é pragmático e que entende a aritmética básica da contabilidade, do não gastar mais do que se arrecada. Entendo a motivação por trás da nomeação do Haddad e não do Meirelles, porque acho que na cabeça deles a prioridade número 1 para o ano que vem é fazer uma reforma tributária, que é uma coisa que a gente discute pouco, e isso no Brasil também, quer dizer, as discussões às vezes elas ficam tempo demais em assuntos pouco relevantes também, de menos. Né? Eu lembro que quando teve o Plano Real, durante 10 anos só se falava de juro e câmbio no Brasil e você já tinha um problema fiscal que estava corroendo o Plano Real, né, e que fez com que no segundo mandato o Fernando Henrique precisasse praticar superávit primário, a gente foi para a FMI e teve uma série de problemas. Agora a gente está com essa coisa a obsessão pelo teto de gastos, e se vai tirar o teto. Você não pode criticar o teto de gastos porque você rapidamente já é rotulado como comunista, heterodoxo, errado. Então a discussão ela é bastante limitada. E a gente fala pouco de reforma tributária, e o impacto que uma reforma tributária pode ter, né, na produtividade brasileira, que é o grande problema da economia aqui no longo prazo, é brutal. Quer dizer, a gente que está ali dentro das empresas, a gente acaba vivendo um pouco esse manicômio tributário. Eu vi um estudo do Marcos Lisboa, lá do INSPER, fantástico, né, que é sobre o contencioso tributário no Brasil, e o número é uma coisa assustadora. Quer dizer, o contencioso tributário no Brasil, só na esfera administrativa, equivale a 15% do PIB, enquanto a média dos países da OCDE é 0,4% do PIB. A quantidade de pessoas que cada empresa tem no Brasil para cuidar das questões tributárias é 3 vezes maior, né, do que a média dos mercados emergentes. Então, o que se perde de energia, e não é só isso, quer dizer, toda decisão de investimento das empresas no Brasil é torta em função de um sistema tributário anacrônico. Então, você tem um varejista no estado do Rio de Janeiro, que só tem loja no Rio e no Espírito Santo, abrir um centro de distribuição em Brasília, para quando for fazer uma entrega, o caminhão viajar até Brasília e voltar, porque ele vai ter uma vantagem de ICMS se fizer isso. É a empresa comprando uma máquina fabricada no Brasil, porque a máquina fabricada no Brasil ela pode ser financiada lá com recurso do BNDES, do Finame, e se você for importar a máquina, você vai ter que pagar a alíquota de importação. Então você acaba construindo um setor industrial, uma logística totalmente tortas em função do sistema tributário, e o resultado final é que você não é competitivo globalmente com o chinês, ou com o alemão, ou com o americano, que pensaram o quê? Pensaram na melhor logística, pensaram em comprar a melhor máquina para que ela seja mais eficiente no longo prazo, e não tomaram todas as decisões de investimento com base num sistema tributário completamente louco. Então, eu acho que é uma prioridade bem eleita, bem definida. Na cabeça ali do Lula, um político ajudaria mais do que um Pércio Arida, né, que certamente o mercado comemoraria, mas ajudaria mais numa tramitação de reforma tributária, porque é algo complexo. Então, eu entendo, de certa forma, ali até a escolha, e não acho que seja um certificado de loucura, de que vai ser Dilma 3, de que vai ser responsabilidade. Então, eu acho que com o tempo o mercado
mercado vai dar uma acalmada em relação a isso e a gente vai ter os preços num patamar bem diferente. Mateuzinho, quer puxar as perguntas aí? Eu ia puxar aqui, mas travou tudo aqui, Salomão. Eu tava até colocando aqui, eu tava clicando aqui O no Mateuzinho interrogação, mas não. é o cara mais novo dessa live. E tá Vai ter que ter no Instagram aí, pô. Tá apanhando no Instagram, cara. Cara, acho que é o celular aqui que tá com problema. Talvez, Menos eu aqui, pô. Menos talvez eu. seja. Não, a gente, Tinha vários aqui, tinha até mais de 20 eu perguntas. só vou jogar então uma perguntinha final aí para a gente falou muito aí de oportunidades, o que vocês estão de olho. Tem alguma coisa que está na outra ponta? Alguma coisa que vocês ainda estão evitando, vão evitar, tem que cair muito mais para ficar interessante? Tem algo aí que ainda está mal precificado no outro lado, no mercado? Deixa eu dar a resposta curta e o Felipe a resposta longa. Eu ainda estou evitando estatais e commodities. Por mais que Petrobras e o Banco do Brasil estejam ridiculamente baratos, eu queria ter um pouquinho mais de clareza ainda quem vai ser o novo management dessas empresas e em que escala elas vão ser usadas como braço ali de política econômica. Em alguma escala eu tenho certeza que serão, mas não está claro ainda em qual elas serão. E no caso das commodities também, a gente tem algum conforto ainda com celulose, mas com as demais, a siderurgia parece extremamente barata, mas não tem muita margem de segurança assim no preço das commodities para justificar um investimento ainda hoje. E você, Felipão? Estatais zeramos tudo também. Eu acho que faz sentido pela forma de ver o mundo, sabe? Esse pessoal acredita mesmo num Estado indutor, um Estado que vai ter mais participação na sociedade. Então, a gente acha que as estatais serão usadas, que não são estatais, né? São empresas de economia mista, e, portanto, deveriam seguir uma outra lógica da ótica do tesouro, né? Mas, enfim, essa é uma discussão de outra natureza. Mas a gente não acha que pode vir o lucro é barato até que, de repente, não tem mais lucro, né? De repente você faz 15 bi por ano de eólica, mais solar, resolve fazer uma refinaria, pronto, aí quebrou, já, né? Mudou completamente a dinâmica. Então não dá muito para confiar. E você tem outras junior oils ou pelo menos mid oils aí na bolsa que me parecem, seja Prio ou 3R, que eu acho que dá para pegar esse vetor petróleo por aí se quiser. Não estou nesse e-commerce clássico aí, acho que Magazine, Via, Americanas, não me convence ainda. Acho que cai, você não consegue ver isso barato, é um negócio meio esquisito. E também acho que Nubank ainda é carésimo, né? Caiu horrores e acho que ainda pela dinâmica do crescimento e pela dinâmica como se mede a inadimplência, acho que vai ter problema para frente. Acho muito curioso, o Bradesco está tendo problemas sérios no cartão de crédito, no crédito pessoal, e no Nubank não está tendo. Temos cientistas de dados melhores. Me desculpe, mas eu acho que há bons cientistas de dados no Bradesco, no Itaú, e não é. Dar crédito implica estar no mercado de crédito há muito tempo. Então, os modelos contam, as amostras contam. Então, eu acho que no Nubank ainda é muito caro, apesar de já ter caído muito. Então, acho que são 3 coisas para mim que eu não estaria. Mateuzinho, não conseguiu destravar aí não, né? Nada, cara, travou a tela toda aqui. Bom, então vamos, tudo bem, a gente já preencheu aqui 1 hora de live, acho que até para o clima natalino aqui, acho que o conteúdo já tá bem completo. Acredito que foi, não sei se para todo mundo que acompanhou deu para absorver tudo, fica aí gravado para vocês assistirem depois, mas realmente foi uma aula aqui, já anotei bastante coisa, a gente vai mandar para os assinantes esse resuminho. Quero agradecer demais aos nossos 2 convidados remotos hoje, né? O Felipão e o Pedro Sherman. Aqui deixar publicamente também um convite para o Sherman, para quando estiver em São Paulo. Eu sei que você não gosta muito daqui de São Paulo, né, Sherman? Mas a gente pode até já deixar combinado um almoço aí valendo a final da Supercopa, né? Que já temos um compromisso aí, né? Verdade. Palmeiras e Flamengo, dia 28. Acho que essa verdade. aí vai dar Palmeiras de novo, mas tudo bem, a gente vê depois. Aí, quem ganhar, paga o almoço ali. Aliás,
o outro paga o almoço aí, a gente Tá fechado. já se Vamos vê. manter a hegemonia. O maior vencedor de títulos no Brasil da história vai manter a hegemonia. Vamos ver, vamos ver. E aqui, deixa eu agradecer também o Felipão, que, bom, o Market Maker está aí chegando ao seu 6º mês de vida e a gente tem muito a agradecer tanto ao Felipe, o Rodolfo e toda a turma da Empíricos que embarcou nessa com a gente, deu todo esse voto de confiança e o mercado não anda fácil, mas é justamente nessa hora que os bons conselhos, o bom conteúdo, as boas informações acabam tendo ainda mais valor e estando ao lado dos melhores para a gente tem sido um aprendizado incrível e nos enche de esperança para o ano que vem. Então, valeu demais, Felipão. Imagina, é um prazer, a gente é fã de vocês. Obrigado, viu? Valeu, Imagina, Pedro. Sempre bom obrigado, aprender prazer falar com Alemão. vocês, é muito bom. Valeu, gente. Valeu, 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 um prazer estar aqui com Deus, vocês. abraço. Falou, Valeu. tchau, tchau.